Bom dia, né? E conforme eu prometi para vocês, né? Essa aqui é uma aula extra, né? Lembrando que essa quinta-feira, por ser um feriado na universidade, nós não vamos ter aula. Então, aproveitem, né? Para dar uma revisada ainda no conteúdo, pois na próxima aula, a aula do dia 6 de novembro, eu já vou entrar no assunto mesmo da disciplina, né? Então, a gente aí já usou umas 8 horas, né, desse comecinho já de aula, e a gente, na medida do possível, deu para fazer uma boa revisão a respeito daqueles conhecimentos básicos de matemática. Então, hoje a gente vai continuar, é uma aula extra. Eu não prometo, para não deixar o vídeo muito longo, né? Eu vou fazer 2 horas de, de exposição aqui, e, né, o que ficar, ainda vou fazer mais 2 aulas e carrego mais uma aula extra para vocês, tá? Então, vamos fazer assim, porque ainda tem outras disciplinas para dar conta, tá? E vamos lá. Então, na aula passada, a gente deu uma revisada e paramos lá naquela parte de soluções de equação do primeiro grau, né? E agora a gente precisa melhorar essa nossa visão, né, a respeito dessas soluções, tá? Então, a gente precisa melhorar nessas soluções, a gente precisa começar a ter um olhar, né, e, uh, e perceber de cara como simplificar essas expressões, né? Na verdade, a gente simplificar é uma forma de fatorar, né? Então, a gente vai acabar fatorando as expressões em partes menores, em termos menores, para que a gente consiga, né, fazer algum tipo de outra simplificação posteriormente, tá? Então, o que é que eu quero por onde a gente vai começar? Entendam aqui, né, que a gente tem alguns polinômios, né? Só um momento, deixa eu colocar aqui meus dados móveis que eu vou precisar depois, tá? Caso eu caia aqui. Opa, bem aqui, tá? Então, a gente vai precisar de alguns, né? Muitas das vezes, escrever as expressões em termos menores. Então, aqui, olha, a gente tem que alguns polinômios, eles não podem ser fatorados, né? A gente já sabe disso, né? Mas existem métodos de dividir polinômios, né? Então, no segundo grau, vocês aprenderam a regra de D'Alembert, vocês aprenderam a regra de Briot-Ruffini, tá? É só pegar aqui, né? Então, eu estou aqui com um livro do terceiro ano, né? Do segundo grau, né? Não sei se é assim. Do segundo grau, não, que sou velha do ensino médio, né? E aí a gente tem, né, algumas regras, né, para dividir polinômios, tá? Então, por exemplo, nós temos a divisão, né, por binômios do primeiro grau, ou seja, por binômios do tipo x mais a, tá? Podemos ter o teorema do resto, que é uma técnica de divisão, né? E assim você encontra os termos menores. E temos aqui também, né, o teorema de D'Alembert e o teorema de Briot-Ruffini. Não sei se todos vocês viram isso no ensino médio, mas vamos ver, não são necessariamente essas ferramentas que a gente vê aqui. Se você viu, legal, é muito bom que você tenha visto, e isso vai ser uma ferramenta muito útil para você, né, no futuro. Tá? Então, a primeira maneira de dividir um polinômio, né? Aliás, antes da gente prever a primeira maneira, né, a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? Que a fatoração é um resultado, né? Após a fatoração, a gente confere se o resultado está correto pela multiplicação dos fatores, né? Então, por exemplo, lá nos quadrados perfeitos, vocês lembram, né? Para eu ter a ao quadrado. Opa, aqui já não funciona assim. Ai, Deus. Então, lá no quadrado, né, vocês aprenderam, né, que isso aqui, por exemplo, eu posso escrever como fatores, né? A mais B, A menos B, tá? Então, isso é uma fatoração, tá? Que se eu fizer o produto, eu vou voltar para esse A ao quadrado menos B quadrado.
Então, o polinômio fatorado é aquele escrito em forma de polinômios com coeficientes inteiros, tá? E quando todos os fatores forem primos, tá? Então, ou seja, eu escrever na ordem como monômio de primeiro grau, segundo, terceiro e assim por diante. E a ordem desses polinômios, né, a ordem com a qual você faz a multiplicação, não vai alterar o resultado. Então, primeiro, né, o primeiro passo, por exemplo, o primeiro método, é a gente obter o máximo divisor comum, né? Quando houver, né? Em alguns casos, nem sempre é possível ter. Esse máximo divisor comum é o maior número pelo qual o polinômio ele pode ser dividido sem ter resto, né? Resto seria aquele restinho da divisão que fica, né? Com o menor expoente em cada variável. Um exemplo, esse aqui. Qual é o máximo divisor comum bem aqui? Olha, uma coisa aqui que eu percebo, né, é que todos os meus números aqui, né, são múltiplos de 5. Então, eu posso chegar à dedução que 5 é um dos números. Outra coisa é que todos os meus termos têm o A, né? Entretanto, esse A é ao quadrado, né? Olha, o menor termo aqui vem ser o A ao quadrado, né? Então, ele faz parte de um máximo divisor, né? Porque fora esse eu não tenho nenhum outro valor maior que A ao quadrado, né? Maior que A ao quadrado. Bom, todas as expressões também têm a letra C, né? Então, só que o maior divisor comum, ou seja, pelo qual eu posso dividir completamente a expressão, é o C ao cubo, né? Já que eu vou ter um C à quarta. E o D eu não tenho, então o D não faz parte desse meu máximo divisor comum, tá? Então, se eu pegar essa expressão aqui, ó, 15 ao cubo, C ao cubo, mais mais 25 ao quadrado, C à quarta, D menos 10 ao quadrado, C, 3D, e dividir todo esse pessoal aqui por 5 ao quadrado C, eu posso usar aquelas minhas regras de potenciação, né, dos expoentes. Então, eu vou ter, ó, todo mundo aqui é divisível por 5, então eu vou ter aqui 3, né, 5 e 2, tá? Mas a gente vai escrever na frente. Então, vamos dividir aqui o primeiro termo por esse termo. 15 é divisível por 5, vai dar 3. A ao cubo dividido por A ao quadrado é como se eu tivesse A elevado a 3 menos 2. Então, isso aqui vai dar o A. E C ao cubo dividido por C ao cubo é 1, né? Então, eu já tinha esquecido do cubo aqui, então tá aqui de novo. Então, mais, né? 5, né? O 25 é divisível por 5, então vai dar 5. A ao quadrado dividido por A ao quadrado é 1. C ao cubo, C à quarta dividido por C ao cubo é C. E o D, como não tem bem aqui, ele continua sendo o D, tá? Menos 10 é divisível por 5, 2, né? 2. Ao quadrado por ao quadrado vai dar 1. E C ao cubo por C ao cubo dá 1. E o D continua aqui. Então, essa expressão bem aqui, tá? Eu posso escrever como sendo, né, o produto de 5 ao quadrado C3 vezes 3A mais 5 CD menos 2D, tá? Então, eu fatorei essa expressão em termos menores, tá? E daqui o meu polinômio ele não é mais fatorável, tá? Porque eu não tenho o termo D, por exemplo, nessa parcela aqui que acompanha o 3A, tá? Então, essa aqui é uma maneira, né, da gente começar a fazer a fatoração, tá? Uma outra coisa importante é a classificação e fatoração, tá?
significa que eu verifico o meu problema dentro de categorias. Antes de me certificar, eu preciso, dentro de categorias, primeira, colocar os termos na ordem correta, tá? Eu preciso fazer isso. Isso já ajuda bastante na hora, né, de fazer, né? E aí, para isso, eu preciso colocar os graus mais elevados, né, logo no comecinho do meu polinômio, e depois ir decrescendo isso. Por exemplo, aqui, deixa eu mudar a cor da caneta, tá? Aqui eu tenho esse polinômio, ele está completamente desorganizado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o grau, né, o polinômio de grau mais elevado, que é o a quarta, né, que é o termo, na verdade, e depois eu começo a decrescer os outros, né, graus aqui do polinômio, ou seja, o expoente que está na minha variável, eu começo a decrescer. Então, isso aqui fica menos, aí venho com este termo bem aqui, ó, e depois o último termo. Se eu tivesse um termo ao quadrado, eu teria. Isso aqui, gente, é chamado de equação incompleta, tá? Por quê? Porque ela não tem todos os termos, tá? Para que ela tivesse todos os termos, né, para eu completá-la, eu teria que escrever a quarta menos 2a ao cubo mais 0a ao quadrado mais 0a mais 1, tá? Essa aqui é uma equação ou um polinômio completo, tá? Porque eu tenho todos os termos no grau. Só que ninguém vai escrever, né, essa expressão nessa forma bem aqui, ninguém vai escrever isso. Então, a gente mantém, né, a forma mais elegante, mais simplificada. Por quê? Porque lidar com álgebra é isso, eu ter expressões mais simples possíveis. Bom, aí nós temos uma outra classificação para os polinômios, tá? Os polinômios, eles são classificados pelos números de termos, né? Então, por exemplo, uma equação do segundo grau, como esta aqui, né? A equação genérica no segundo grau, ela é um trinômio, ou seja, ela tem três termos. 1, 2, 3, desde que o meu A seja diferente de zero, tá? Então, a gente classifica. Esse quadrado perfeito aqui, né, que a gente estuda lá, né, que é o x mais c, né, ao quadrado, também é um trinômio, tá? E aí existem, né, algumas regras para você fatorar, tá? Então, vamos tomar aqui o polinômio, a equação quadrática, tá? Porque o que vale para a equação quadrática vai valer para o quadrado perfeito, tá? Por exemplo, aqui, se o meu A for 1, né? Então, eu vou ter aqui, ó, uma forma de fatorar, né, um polinômio desse tipo vai ser x mais h vezes x mais k, tá? Vezes esses dois monômios aqui, esses dois binômios, na verdade. Isso aqui é um binômio, tá? Então, esses binômios, né? Um trinômio pode ser um produto de dois binômios. Tá aqui, ó, binômio 1 e binômio 2, tá? E aí, como é que eu faço para achar esses coeficientes bem aqui, ó? Tá? Esses meus coeficientes bem aqui. Se o meu A for 1, eu sei que o meu último coeficiente, que é o C, vai ser o produto de H vezes K. E o meu coeficiente B vai ser H, vai ser a soma de H mais K, tá? E esses números K e H podem ser, né, números positivos ou negativos. Agora, quando o meu A é diferente de 1, o que acontece? O meu binômio, né, na variável x, ele tem um coeficiente, tá? Né, os meus binômios pode ser no primeiro, pode ser, né, no segundo. MN podem ter qualquer valor, positivo ou negativo, tá? Então, eu vou chegar à seguinte conclusão, que o meu coeficiente A, prestem atenção, tomem como base sempre a equação de segundo grau, vai ser M vezes N, tá? O meu coeficiente C vai ser o coeficiente, o produto entre H e K. Já o meu coeficiente B, ele continua também sendo a soma de H mais K, tá? E no caso do quadrado perfeito, aí a gente reescreve assim, né? Como a gente aprendeu a vida inteira lá no ensino médio.
e que C pode ser um número positivo e negativo, tá? Então, são formas de fatorar, tá? Então, guardem sempre essas expressões aqui, ó. H vezes K, H mais K, tá? E aí, quando o meu A for diferente de 1, essa expressão vem aqui. Então, é a maneira de fatorar. E aí, vocês têm questões na lista que podem ser feitas por esse método, ou por qualquer outro método que vocês conheçam, tá, gente? Lembrem-se, tudo que vocês aprenderam no ensino médio ainda está valendo, tá? Isso aqui é só uma maneira de pensar, tá? E aí nós temos o binômio, né? Lembra que eu falei que binômio tem dois termos? Só que aqui, né, nós temos alguns binômios especiais, tá? E aí, né, nós vamos ter os binômios de segundo grau, né, que podem ser a diferença entre dois quadrados ou a soma de dois quadrados, tá? Aqui tá errado, tá? Deixa eu logo corrigir, tá? Ou a soma, né, de dois quadrados, tá? Então, vocês têm essas possibilidades. Mas também você pode ter, né, elementos cúbicos, tá? Então, você pode ter a soma de dois cubos ou a diferença entre dois cubos, tá? E aí, como é que esses termos, eles se desmembram, né? Como é que eles ficam fatorados, né? Então, lá, né, do ensino médio, vocês aprenderam que, por exemplo, essa equação aqui, né, ela vai ser ax mais by, né, o polinômio ax mais by vezes o binômio, né, ax menos by. A soma dos dois quadrados é esse fator bem aqui, tá, gente? É esse fator bem aqui. Porém, né, esse daqui tem um pequeno detalhe. Esse daqui vai ser ax mais by, tá? Ax mais by vai ser ax mais by ao quadrado, tá? Volta de novo aqui. By ao quadrado menos 2ax by, tá? Então, a gente retira, né, esse termo, o termo, né, que seria, né, duas vezes a bxy, tá? A gente retira da equação para ter essa soma aqui de dois quadrados, tá? Já a soma de dois cubos se desmembra nessa expressão e a diferença nessa expressão bem aqui, tá? Então, assim, gente, isso aqui é tabelado, tá? Não, vocês não precisam memorizar. Lembrem-se que quando vocês virem algo desse tipo, né, vocês sabem onde procurar, né? É uma coisa que também a gente tem muito em mente, assim, que a gente tem que saber matemática na ponta da língua. Não é bem assim, tá? Nem eu sei matemática à ponta da língua, e olha que eu lido com ela todo santo dia. Para isso, a gente recorre ao livro, tá? Recorram ao livro ou qualquer outro material que vocês tenham de referência, tá? Vocês não precisam ter tudo gravado na cabeça, tá? Nós somos seres humanos e não máquinas, tá? E aí a gente tem os cubos perfeitos, que é, ou seja, é quando eu escrevo as expressões, né, nesse formato aqui e desmembro, né, e faço todas as multiplicações. Então, tem uma regrinha, né, para fazer isso, né? Inclusive, é uma regra. Opa, eu esqueci qual é a regra, tem uma regra lá em matemática, né? Que diz como é que esses coeficientes eles se distribuem conforme o grau do polinômio, né? Conforme o grau do polinômio. Então, né, lembrem lá que tem uma regrinha, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho essa regra à mão, tá? Tá? Não vou ter ela à mão, mas aí é uma expressão bem complexa. Mas aí a gente vai dar uma relembrada nisso lá em funções, tá? Que a gente vai falar de funções polinomiais, tá?
Aí a gente faz essa lembrança. O importante agora é que a gente lembre, né, de lidar com os termos mais básicos, tá? Os termos mais básicos que a gente tem aí na matemática, tá bom? Então, continuando, né? Então, nós temos aqui os cubos perfeitos. Significa o quê? Que eu vou pegar esse binômio aqui, ó, positivo, e vou multiplicar ele entre eles, né, 3 vezes. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com o binômio negativo para obter essa expressão bem aqui, tá? Então, isso daí é uma maneira de fatorar. Então, quando vocês olharem, né, a gente vai fatorar isso aí. Calma, né, que aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer esta fatoração, tá? E aí a gente tem os agrupamentos, tá? Quais são os. Por que agrupamentos? Nós podemos agrupar os binômios, né? Os polinômios, né? De forma, né? A gente obter expressões diferentes, né? Por exemplo, eu posso, nesse primeiro polinômio aqui, agrupar ele de 2 em 2. Por quê? Porque eu tenho alguns termos que são comuns a partes dele. Por exemplo, o AY tem como termo comum o BY. Então, eu posso, né, escrever, né, eu posso escrever eles assim, ó. A é Y, né? Eu posso escrever aqui o Y como sendo A mais B. E somar, né? Olha, como eu tenho aqui o X, né? Posso escrever X como sendo A mais B também, tá? Então, isso aqui é uma maneira. Mas também eu posso o quê? Agrupar só os termos em A e ter A, X mais Y. Assim como eu posso agrupar só os termos em B. E aí eu posso ter B, X mais Y. E, né, com melhor ainda, ó, esse termo aqui, ele pode se desdobrar nesse daqui. Por quê? Porque eu tenho comum, né, entre x e y a soma A mais B. Então, significa o quê? Que qualquer um desses agrupamentos aqui me dá essa expressão aqui de cima, tá? Então, vocês têm que observar, parar um instante, respirar e tentar entender, opa, como é que eu posso organizar isso de novo, tá? No caso do agrupamento 3 mais 1, significa o quê? Né? Que eu tenho aqui um binômio, um polinômio com 4 termos, né? E aí eu posso fazer da seguinte forma: eu posso agrupar esse polinômio aqui, ó, né? Este polinômio aqui, com esse x e y e c, como sendo o quadrado, ó, bem aqui, ó, tá? Aqui eu tenho um quadrado perfeito, né? Que eu represento por x mais c elevado ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Só que aqui também, quando eu faço isso, eu tenho outro quadrado perfeito, né? Tenho outro quadrado perfeito que eu posso desmembrar o quê, né? Lembra lá do a quadrado menos b quadrado, que eu desmembrava em a mais b vezes a menos b? Então, eu posso escrever essa expressão aqui, né? Não é bem um quadrado perfeito, vamos voltar lá. Ah, não é um quadrado perfeito. Nós temos uma diferença entre dois quadrados, tá? Então, isso aqui é uma. Vamos puxar uma setinha aqui. Diferença entre dois quadrados, tá? Então, eu posso escrever isso como uma fatoração, né? Onde eu mantenho o meu x mais c, que é como se eu tivesse esse a bem aqui, e aí o meu y ao quadrado mais y menos y. Então, quando eu fizer a multiplicação, né, que está errado aqui, vamos corrigir isso aqui, ó, tá vendo? A pessoa faz com sono as coisas, dá nisso, tá? E aí a gente encontra esses termos bem aqui, tá? E aqui eu também tenho outro termo, né, que é um outro quadrado. Só que agora, né, a coisa está invertida, né? Então, eu posso agrupar como um 3, né? Então, eu pego, né?
separo, né, essa parte bem aqui, que é um quadrado, né, um quadrado perfeito, tá? Separo, né? E, né, separo, vamos dizer assim, deixa eu mostrar para vocês o ponto que se separa, tá? Quando a gente fizer essa separação bem aqui, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó. Y ao quadrado menos, aí bem aqui, menos x ao quadrado. Opa, não é menos x ao quadrado, não. Vai ficar x quadrado mais 2cx mais c quadrado. Lembrando que esse menos aqui, ele vai multiplicar depois todo mundo. E aí nós chegamos nessa expressão bem aqui. E aí eu posso escrever como está aqui agora, tá? Y ao quadrado menos x mais c ao quadrado. E aí vai ficar muito parecido com a expressão de cima, né? Eu tenho lá de novo a soma dos dois quadrados, né? E aí eu posso fatorar essas expressões dessa maneira aqui, tá bom? Então, é uma outra maneira de você agrupar polinômios, tá? Gente, existe uma coisa que eu chamo assim, que quando vocês estiverem resolvendo expressões desse tipo, vocês precisam ter um pouquinho de enxergamento, tá? Ou seja, parar e olhar bem para a expressão para ver como é que vocês podem resolver ela. Algumas coisas especiais, tá? Sempre que o coeficiente do termo de maior grau não for o primeiro termo de cada conjunto entre parênteses, deve-se multiplicar o primeiro, né? Multiplicar para resultar no primeiro termo de grau mais elevado do polinômio. O segundo termo em cada conjunto de parênteses deve multiplicar para resultar no último termo. E o termo intermediário deve ser identificado por tentativa e erro. Ou seja, quando os meus polinômios eles não forem aqueles polinômios, aqueles fatores notáveis que a gente já conhece lá da matemática, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, tá? Para fatorar essa expressão, né? Que é o que acontece com muita equação de segundo grau. Aqui eu poderia utilizar o quê? A fórmula de Bhaskara, né, para tentar resolver, tá? Para quem não lembra, né, eu vou até tirar aqui de exibição. E aí, ó, a gente poderia fazer por Bhaskara, né? Tá? Lembrando, né, que aí Bhaskara vai me dar o quê? Menos b, mais ou menos raiz de b quadrado, menos 4ac, tá? Dividido por 2a. Então, as raízes, né, desse meu polinômio, elas seriam suficientes, né, para que eu possa fazer essa, essa, essa fatoração, né? Então, a gente poderia, mas existe outra maneira. Mas vamos lá tentar resolver isso de uma outra forma, tá? Então, por Bhaskara seria super tranquilo, né? Vocês já conhecem. Lembrando, gente, o que eu vou fazer aqui não impede que vocês resolvam por Bhaskara, tá? Não impedem, tá? Resolvam por aquilo que vocês conhecem, tá? Por aquilo que vocês têm certeza que vai dar o resultado correto, tá? Então,
a gente é uma opção resolver por Bhaskara, mas não. Aí, bora resolver pela expressão, né, por todas essas regrinhas que a gente acabou de ver. Então, aí, o que acontece? Tá? Então, olha, a gente tem um polinômio do tipo ax² mais bx mais c. Né? Lembrando que o nosso a é diferente de zero. Né? Nosso a é diferente de zero. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, no fim, né, esse polinômio aqui, ele é fatorado num mx mais k vezes nx mais h. Então, lá do que a gente aprendeu, né, a gente sabe o quê? Que o a é igual a m vezes n. E que o c, né, vem a ser, né, igual como é que se diz? A k vezes h. Nós aprendemos, nós vimos isso, né? Então, analisando os dois coeficientes aqui, ó, né, os nossos coeficientes aqui, que o A é igual a 3. O B, né, vai ser igual a 17. E o C vai ser igual a menos 6, tá? Lembrando que a gente tem que utilizar o sinal negativo, tá? Porque aqui, ó, na minha definição, tá tudo positivo, tá? Então, ou seja, quais são as possibilidades que eu vou ter para A? Né? Então, eu vou ter o seguinte, que o meu A pode ser a multiplicação entre 3 vezes 1, que vai dar 3, né? Menos 3 vezes menos 1, que vai dar 3, né? Então, ou seja, eu só tenho essas possibilidades aqui para o A, né? E o C, que é igual a menos 6, né? A gente pode ter o seguinte: podemos ter 3 vezes menos 2 e 2 vezes e 2 vezes menos 3. E também é uma outra possibilidade, é o 6, né? Vezes menos 1, tá? E o menos 1 vezes 6, tá? Então, são as possibilidades que eu posso ter para isso, né? Então, são as possibilidades viáveis, né? Então, se eu for, né, dividir, né, se eu for reescrever o meu polinômio, né, 3x² mais 17x menos 6 de forma fatorada, né, utilizando essas expressões, eu vou ter o seguinte, né? Eu posso ter o 3x mais, mais 3, né? 3x mais 3. Lembre-se, eu sempre correlaciono aqui, ó, 3x mais 3, tá? Vezes, né, x, que vem aqui desse 1, menos 2, tá? É uma possibilidade, tá? A minha outra possibilidade é o 3x mais 3. Não, é o 3x mais 2, tá? Vezes o x menos 3. Tá? É uma possibilidade. Outra possibilidade que eu posso ter, tá? É o 3x mais 6 vezes o x menos 1.
E a outra possibilidade, né, é o 3x menos 1, mais 1, na verdade, né? Opa, então tá errado aqui, tá, gente? Vamos corrigir aqui, tá? Porque tá igualzinho ao anterior, tá? Vamos corrigir bem aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui o menos 6, tá? Opa, menos 6 vezes 1, tá? A gente vai ter a possibilidade do 3x mais 1 vezes o x menos 6, tá? Então, eu tenho essas 4 possibilidades, mas qual delas vai me dar o termo do meio, tá? Aí você vai ter que fazer, né? Como é que se diz, né? Você vai ter que fazer esse cálculo, tá? Você vai ter que multiplicar cada uma dessas possibilidades aqui, ó, para ver qual delas vai te dar o termo mais 17x, tá? Então, vou marcar com outra cor aqui, tá? A possibilidade vai ser o 3x mais 1 vezes x menos 6, tá? Então, quando vocês fizerem, vamos fazer a equação aqui, ó, vai ser 3x mais 1 vezes x menos 6. Então, fazendo, a gente vai ter aqui, ó, 3x quadrado menos 18x, tá? Mais x menos 6, tá? Então, vai ser 3x quadrado menos 17x menos 6. Opa, pera lá, né? Então, esse aqui é o termo, tá? Tá aqui o meu menos 17x, mas é menos 17x. Aí, senhores, é nessa hora, vocês têm que trocar, né, o sinal, tá? Nessa hora é feita a troca do sinal, tá? Então, por exemplo, como atividade, né, até para vocês, eu deixo para vocês fazerem outra possibilidade, olha. Olhando aqui de cara, por exemplo, eu já vejo que, por exemplo, 3x mais 2x menos 3 não vai aparecer o 17. Por quê? Porque, ó, vamos ter aqui 3x vezes 3, 9x, mais 2x, menos 9x, né? Mais 2x é 11. Então, não vai ter isso aqui. Aí, olhando aqui, eu vou ter, ó, 3x menos 2 vai ser menos 6, mais 3x. Então, aqui é menos 3, tá? E aqui eu vou ter o seguinte, ó, vai ser 3x menos 3x mais 6x, que é igual a 3. Então, aqui eu também não vou ter. Então, a minha única opção é essa aqui. Aparece com o sinal trocado? Sim, é porque é uma consequência da metodologia. E aí você troca o sinal, tá? E sempre vai funcionar assim. Mas, sem sombra de dúvida, você podia fazer isso aqui com a fórmula de Bhaskara, tá bom? Aí, né, ia aparecer de uma outra maneira o polinômio fatorado, tá? Então, isso aqui é um método para resolver. Uma outra, né, é que a soma ou diferença de dois cubos, né, exige um outro tipo de processo, tá? Então, como é que a gente faz esse tipo de processo? Inclusive, né, teve uma, como é que se diz? Uma expressão, né, que eu coloquei, eu acho que lá no exercício, eu não lembro qual é a questão, que é justamente, né, a gente aparece um polinômio desse tipo aí para fatorar. Aparece um polinômio desse tipo aí para fatorar, tá? Então, o que é que acontece? Tá? Vamos lá, como é que a gente fatora isso aqui, tá? Vamos ver como é que a gente vai fatorar isso aqui. Então, para fatorar isso, a gente precisa determinar, né, o primeiro conjunto de parênteses. Como é um cubo, né? Então, eu sei o seguinte, olha,
Então, eu vou fazer assim. Eu vou atribuir uma variável aleatória aqui, tá? Só para a gente entender aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de A, né? A ao cubo, tá? E esse A ao cubo vai ser igual ao meu primeiro termo do polinômio, que é 27x ao cubo. Então, esse A ao cubo, né? Eu vou tirar a raiz cúbica disso aqui, tá? Vou tirar dos dois lados, tá? A raiz cúbica aqui e a raiz cúbica bem aqui, tá? Então, a gente vai tirar, né, essas, essas raízes aí. Então, isso aqui vai me dar A, e aqui eu vou ter, né, 27 é a raiz cúbica de 27 é 3, tá? E aqui eu vou ter o x. Então, eu encontrei o meu primeiro termo, tá? E aí eu vou atribuir também para o 8 uma variável cúbica, que é igual a 8, tá? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Tirar novamente a raiz cúbica de B e de 8, tá? Então, isso aqui vai ser igual, ó. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, no fim das contas, o meu B é igual a 2. Então, meu primeiro termo, né? Meu primeiro monômio, meu primeiro binômio vai ser o 3x menos 2. Então, esse é o meu primeiro. E o resto, professora, como é que a gente vai fazer, né? Então, para a gente chegar no próximo, né? Nos próximos 3 elementos, né? Que a gente precisa, né? Tá? O que, é que a gente vai fazer? Tá? A gente vai fazer tá? Primeiro, né? Esse primeiro termo aqui, ó, a gente vai elevar ao quadrado. Então, esse primeiro termo aqui, né, para a gente encontrar o outro, a gente vai ter um 9x ao quadrado. Aqui também eu vou ter um outro termo elevado ao quadrado, tá? Tá? Então, eu vou ter um termo aqui intermediário que a gente ainda vai ver qual é, e aqui eu vou ter um 4, tá ok? E o termo do meio, né? Bom, esse termo do meio, a gente faz o seguinte, a gente multiplica, né, os dois, né? Aqui eu faço a multiplicação para achar o termo do meio. Então, eu vou multiplicar 3x vezes menos 2, que vai ser igual a menos 6x. Só que lá, como é um cubo, né? É uma soma aí é uma diferença entre cubos, né? A gente vai ter um termo lá, se vocês a gente voltar alguns slides aqui, a gente vai ter lá, vai ter um termo que vai somar, né? O, o primeiro, né? O primeiro monômio, tá? Então, a gente precisa trocar o sinal desse termo. E aí, esse menos 6x sobe para cá, para encontrar o monômio, esse trinômio aqui, com o sinal trocado. E por isso ele vem para cá como 6x. Então, essa expressão aqui, 27x ao cubo menos 8, é igual a 3x menos 2 vezes 9x ao quadrado mais 6x mais 4. Tá? Então, essa aqui é uma maneira, né, da gente escrever este polinômio. Tranquilo? Espero que sim. Aí, agora, nós vamos para as expressões racionais, senhores, tá? Vamos para as expressões racionais, tá? Que são algumas expressões que nós vamos lidar aqui, especialmente quando nós estivermos falando de limites, tá? Então, a gente vai ter que lembrar de algumas regrinhas que envolvem essas expressões racionais, tá?
Tá bom? Então, vamos lá. O que é uma expressão racional? É um quociente, ou seja, uma divisão de dois polinômios nos quais o denominador ele é diferente de zero. Então, vamos olhar esse exemplo aqui. No numerador, né, que é essa parte de cima, caso os senhores não lembrem mais, né? Esse aqui é um numerador. E aqui eu tenho um denominador, tá? E aí, né, para que essa expressão ela exista, eu tenho uma condição. O meu x tem que ser diferente de 3. Por quê? Se eu substituir aqui 3 menos 3, vai dar zero. E isso causa uma coisa que a gente chama de indeterminação. Não existe divisão por zero, tá? Divisão por zero é chamada de indeterminação, tá? Mas guarda essa informação para depois que a gente vai utilizar bastante ela, tá? E aí, o que, que a gente vai falar aqui, né? Então, a gente tem algumas regras, né? A primeira regra é que se eu tenho um x sobre y, que é uma expressão racional, se eu multiplicar por a em cima, eu tenho que multiplicar embaixo, tá? Lembrando que o a tem que ser diferente de zero, senão zerou tudo, tá? Então, significa que equivale a eu ter multiplicado essa expressão aqui por 1, tá? Ou por A dividido por A, que é a mesma coisa que 1, tá? Na outra regra é o seguinte, eu também posso escrever essa expressão aqui, ó, esse x sobre y, como sendo o ax dividido por ay, onde eu posso desmembrar isso em x sobre y vezes a dividido por a, tá? Então, ou seja, eu posso estar brincando, né, com essas expressões racionais e, né, poder, né, trabalhar melhor o que eu encontrar lá na frente, tá? Existem, né, algumas simplificações, tá, gente? A gente tem que fazer muitas simplificações, tá? Em relação às expressões racionais. Na lista de vocês tem um monte de questão desse tipo, tá? Um monte delas, né? E aí, o que, é que a gente vai fazer? Né? É a mesma coisa que a gente tentar encontrar um fator comum unitário, né? Então, a gente fatora o numerador e o denominador e depois a gente divide eles, né? Pelo fator comum, tá? Pelo fator comum aqui nesses caras, tá? Até que eles se esgotem. Então, vamos tomar como exemplo aqui essa expressão. Deixa eu dar só uma subidinha nela aqui. Tá? Subir e diminuir um pouco, tá? Tá muito grande. Tá? Então, vamos tomar essa expressão bem aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? A gente tem que fatorar esses termos, tá? Então, vocês usam todos aqueles conceitos lá de fatoração, tá? Que nós vimos, né? Patrasmente, como diz o povo. E aí a gente vocês vão chegar, né? Às seguintes expressões, tá? Então, olha, esse numerador aqui, a gente vai ter que ele pode ser fatorado em x mais 5, tá? X mais 3, tá? E aqui, ó, né? Lembrando que aqui, né? Olha só, né? Lembrando que aqui, quais são as possibilidades de eu ter o número 15, né? É se eu multiplicar 3 por 5 ou 5 por 3, né? Então, esse termo aqui, ó, 3, 5. E aqui, lembra que eu falei que é a soma de H mais K? 3 mais 5 é igual a 8. Por quê? Porque o meu coeficiente aqui ele é 1. E qual é a possibilidade de eu ter o menos 10? É se eu tiver
menos 5 vezes 2 ou 5 vezes menos 2, tá? Então, provavelmente, né, como esse meu termo aqui é 1, né, eu tenho um x mais 5, né, porque eu vou ter um mais 3 bem aqui. Então, x mais 5, e aqui eu vou ter, né, um x menos 2, tá? Então, olha, estou usando o que a gente viu lá atrás, tá? Não, nem usei Bhaskara aqui para tentar achar as raízes, para poder descrever bem direitinho, não, tá? Então, ou seja, eu tenho o fator comum aqui, x mais 5. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. X mais 5 dividido por x mais 5 vezes x mais 3 dividido por x menos 2, tá? X mais 5 dividido por x mais 5 é a mesma coisa que 1, né? Que é o fator comum que eu estou procurando bem aqui, tá? Então, isso aqui eu posso, né? Como vocês aprenderam, corta, corta, x mais 3 sobre x mais 2, tá? Então, esse polinômio eu posso... Opa, mais não, é menos. Eu posso simplificar desta forma bem aqui. Entendido? Espero que sim, tá? Então, são simplificações, tá? A gente pode multiplicar expressões racionais, tá, gente? Se eu tiver expressões do tipo AB vezes CD, é só multiplicar o que está no... Multiplica-se tudo no numerador e depois tudo que está no denominador, né? E aí a gente pode fatorar numeradores e denominadores, como a gente viu, tá? E aí a gente pode escrever uma grande fração, né? E aí a gente vai selecionando, vai grafando ali, né? Os fatores mais altos, os denominadores escritos como fatores. Sempre a gente vai tentar identificar multiplicação de fatores nas expressões racionais, tá? A gente divide o numerador e o denominador por fatores comuns e simplifica quanto possível. Multiplica os fatores restantes, quando houver, né? Tanto no numerador quanto no denominador, tá? E aí a gente tem a recíproca, né, de uma expressão racional, que é sempre o inverso da expressão racional original, que é a mesma coisa que eu escrever aqui, ó. X sobre y elevado a menos 1. Lembrem-se que isso aqui vai dar para a gente a recíproca, porque isso aqui é 1 sobre x, y, que é igual a y sobre x. E se eu multiplicar a minha fração, a minha expressão racional original vezes a sua recíproca, isso aqui é igual a 1, tá? Então, né, se eu for fazer, né, a divisão entre as expressões racionais, vale aquela regra, né? A gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? E aí depois faz todos os passos, né? Para adicionar, né, a gente tem que achar o múltiplo, o máximo divisor comum, né, para somar, né? Então, se eu fizer a soma entre AB e CB, o máximo divisor comum é B, né? E aí eu somo o que está no numerador. Caso os meus denominadores eles sejam diferentes, como no caso aqui eu tenho A sobre B e C sobre D, né? Desde que B e D sejam diferentes de zero, né? O que vai acontecer? Eu vou multiplicar os meus denominadores aqui embaixo, tá? E depois fazer a soma. Sempre lembrando o seguinte, né? Que eu, por exemplo, eu tenho aqui BD. Então, BD dividido por B sobra o D. Esse D, ele vem aqui para cima multiplicando com o A. Aqui eu tenho BD dividido por D, sobra o B. O B, ele sobe e multiplica com o C, tá? E aí eu vou ter essa expressãozinha aqui mais concentrada. A subtração é semelhante, né? A adição, a gente repetiu aqui, mas se tiverem denominadores iguais, é só somar os termos, só de subtrair, desculpa, os termos. E se não,
vamos ter que fazer o mesmo que foi feito aqui na adição, tá? Então, tem que achar, né, o máximo divisor comum entre eles e o que sobrar vai para o denominador multiplicando em cada termo, tá? Então, é assim que funciona na expressão racional. Aí a gente já entra em raízes e radicais, tá? Que é uma outra expressão que a gente vai utilizar muito aqui, tá bom? É uma expressão que a gente vai utilizar bastante. Tá? Então, vamos lembrar o seguinte: o número real b é a enésima raiz de a quando b elevado a n é igual a a, tá? Então, a gente vai tentar, vamos tentar lembrar o que são essas notações, né? Que é o que a gente chama de radical, radicando e raiz, tá? Então, vamos relembrar esses termos. Tá? Então, se o n é diferente de zero, né, o que, que vai acontecer? Eu escrevo qualquer número, né, qualquer radical, como sendo o a elevado a 1 sobre n, tá? E que isso é a mesma coisa que eu escrever a raiz, né, de n, né? Ou seja, o a na enésima raiz, tá? E assim, né, eu posso ficar invertendo essas expressões. O símbolo é o radical, tá? Isso aqui a gente chama. Opa, desculpa, a gente mudei a posição da mesa aqui. Esse símbolo aqui, tá? É o que a gente chama de radical ou sinal de raiz, tá? O A, né, o termo que fica dentro da raiz é chamado de radicando, tá? E o N é o índice de radiciação, tá? Então, uma raiz quadrada, né? Por exemplo, é uma que a gente usa muito, é a raiz quadrada, tá? Eu não preciso representar o n aqui, 1, 2, tá? Isso fica implícito, tá? Então, eu posso escrever uma raiz quadrada como sendo o módulo de A, tá? O valor absoluto. Lembrando que esse valor absoluto ele se divide, né? Como toda raiz par se divide em A menos a menos, como toda raiz, né, se divide em A mais ou menos A, tá bom? Ou seja, em alguns momentos o valor numérico não é negativo, tá? Mas a gente está trabalhando no conjunto dos reais. Então a gente sabe que toda raiz quadrada ela vai ter duas respostas, o número positivo e o número negativo, tá? E aí, vamos lá, vamos começar a atribuir, né, outros valores, né, para a gente tentar entender outras regrinhas, né, a respeito dos radicais, tá? Tá? Então, só para relembrar, né, que se eu tiver, né, os números reais mn, né, e dividindo m por n em termos, lembrando que n não pode ser igual a zero, tá? Eu posso escrever que esse número aqui, a elevado a m dividido por n, ou seja, quando o meu expoente é fracionário, eu posso representar ele de diversas maneiras. Eu posso manter o meu m, tá? Dentro aqui do parêntese, né, como uma exponencial, e elevar ele a 1 sobre n. Por quê? Porque vale aquela regra lá da exponenciação, tá? Que quando eu tenho um número que já está elevado a um número e eu elevo ele a outro número, eu conservo a base e multiplico os expoentes, tá? Então, isso significa o quê? Que sempre o número que está embaixo, ele vai ser o quê? O índice de radiciação, né?
E o número que está em cima, tá? É o que vai no radicando, tá? É o que vai no radicando, tá? Tá aqui no radicando. Tá? E aqui vai ser o índice de radiação ou é. E também eu posso representar a mesma coisa aqui, ó, como o meu número, né, elevado a um expoente fracionário e depois a um expoente inteiro, tá? E eu posso representar também o seguinte, né, que o meu número, né, tá aqui como uma raiz e eu elevo esse número aí, né, a uma potência m, tá? Então, ou seja, eu tenho várias maneiras de representar uma raiz quadrada, quer seja na operação de raiz, quer seja na operação exponencial. Além disso, eu vou ter recíprocas, né? Quando o meu sinal do meu expoente aqui ele é negativo. Então, eu faço aquilo que eu já conheço com todos os números que são expoentes negativos, tá? E aí procedo, né, às operações necessárias, tá? Para qualquer número diferente de zero, tá? Então, se o A é elevado a N e ele é elevado de novo a 1 sobre N, significa que o A é elevado a 1 e isso é igual a A, tá? Se eu multiplicar dois números reais e, cujo, né, que eles estão elevados, né, a uma raiz, né, N, né, que é um número natural, significa que eu posso fazer, né, as operações separadamente com esses números, tá? Desde que os meus N's aqui, o meu radical, né, a meu índice de radiciação, ele seja igual, tá? Isso aqui, por exemplo, ó, raiz de 3 vezes A vezes raiz de B não pode ser feito, tá? Tá? Eu não tenho como juntar isso numa raiz única, tá? Vamos colocar aqui essa observação. Tá? Isso aqui eu não consigo fazer isso, tá? Tá, então eu já coloco aqui. E eu também, a mesma coisa para. A mesma regra, né? Ela é válida para a divisão, tá? Então eu só posso fazer, tá? Divisão se a minha raiz tiver o mesmo índice N, tá? E aí eu posso escrever isso aqui como uma operação única, tá? Posso colocar todo mundo dentro da raiz dividindo, tá? Então, é uma regra, tá? Para simplificação, né, sempre separe a maior raiz do coeficiente, né? Você pega essa maior raiz de cada variável, né? Então depois a gente vai ver, né, as operações, né? As operações, né? Então, por exemplo, subtração, soma, a gente vai ver, então a gente sempre tem que colocar, né, a maior raiz de cada variável no termo, tá? E observar se a potência da variável no radicando ela é inferior ao índice. Se a expressão radical está na forma mais simples, beleza? Se não, divida a potência pelo índice, tá? Quando a expressão radical contém mais de um termo, mais nenhuma fração, os fatores, se possível, tire as raízes dos fatores, mas nunca dos termos individuais. A gente vai ver isso com exemplos, e tem exemplos na lista, tá? Então, quando o radical possui frações, a gente deve simplificar o radical o máximo que a gente puder. Por exemplo, se eu tenho aqui 200 raiz opa, não é 200 raiz. Se eu tenho aqui, por exemplo, raiz de 200 menos raiz de 10, né, eu tenho que simplificar essa operação bem aqui. Então, eu sei o seguinte, que 200 é 2 vezes 100, menos raiz de 10. Mas qual é o número que eu posso tirar do radical? É o 100. Então, eu sei, né, pelaquela regra aqui, ó, né, eu posso tirar
o meu sendo radical, né? Eu posso escrever ele como sendo raiz de 2 vezes raiz de 100 menos raiz de 10, tá? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o seguinte: vou ter 10, né? O raiz de 2 fica menos raiz de 10, tá? Então, eu não posso mais andar com essa soma, né? Com essa subtração aí, por quê? Porque eu não tenho fatores comuns, mas eu separei tudo que estava dentro da raiz num termo mais simples possível, tá? Se for uma fração, a gente não pode deixar, né, radical no denominador. Por exemplo, eu vou ter aqui 3 sobre raiz de 3. Eu não posso apresentar um número desse jeito. Eu preciso simplificar. E isso significa multiplicar por raiz de 3, tanto em cima quanto embaixo, né? Sobre 3, né? Lembrando que esse raiz de 3 ele vai ao quadrado. Então, isso aqui é 3 raiz de 3 dividido por 3. Simplifica. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3. Se as expressões radicais forem parte de um polinômio, uma expressão racional monômica, então, se ela ocorre no numerador, você tem que simplificar e escrever em termos menores, tá? Se ocorrer apenas no denominador, simplifique, né? Até eliminar todos os símbolos radicais, tá? E deixe o resultado sempre em termos menores. Se as expressões estiverem tanto no numerador quanto no denominador, você pode simplificar cada uma separadamente. As expressões, se forem parte de um polinômio, então, não estiverem no denominador, simplifique a fração e grafe os termos menores. Se estiverem no denominador, tá? Vou até grifar aqui, porque, eita, e não estiverem, tá? Simplifique multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado da expressão, que é isso aqui. Por exemplo, eu tenho x menos 3 dividido por raiz de x mais 2. Então, eu não posso deixar isso dessa forma. Eu preciso multiplicar pelo conjugado. E o que é o conjugado? O conjugado é o raiz de x menos 2, dividido por raiz de x menos 2. Então, na lista de vocês, tem uma questão dessa aí que vai implicar nessas operações, tá? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, x menos 3 vezes raiz de x menos 2 dividido por... Lembra quando a gente faz isso? Não vai dar uma soma de dois quadrados? Então, eu vou ter o raiz de x ao quadrado menos 2 ao quadrado, tá? Então, eu vou ter aqui um x menos 3 raiz de x menos 2 dividido por x menos 4, tá? Então, eu tenho que fazer esse tipo de simplificação, tá? Bom, deixa eu tirar isso aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre as operações, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre as operações com esses radicais, tá? Então, o que que acontece, tá? Então, na adição, tá? Na adição, vamos ter que fazer o seguinte, tá? Deixa eu ver se a gente ainda tem um tempinho. Temos mais 15 minutos. Na adição, gente, é como eu falei, né? A gente tem que, primeiro, observar se os radicais, né? O mesmo índice, tá? Então, eu só posso fazer operações do tipo raiz de 200 mais raiz de 5, tá? Eu posso fazer, tá? Mas isso aqui, ó, raiz
cúbica de 3 menos raiz quadrada de 2, eu não posso fazer. Tá? A gente pode fazer isso numa calculadora, tá? Mas aí não é o nosso caso. A gente está trabalhando com expressões algébricas, tá? Então, isso aqui a gente não pode fazer, tá? Multiplicação e divisão, tá? A gente tem que fazer quando eles tiverem os mesmos índices, que é o que fala a regra lá, né? Então, ou seja, eu posso fazer a seguinte multiplicação: 3x raiz, tá, de 5 vezes 2 raiz de 7. Então, percebam, né? Lembrem lá da regra da multiplicação. Todo mundo aqui está com o mesmo índice. Então, eu posso fazer essa multiplicação. Então, significa que eu vou fazer o seguinte: eu vou ter 6x, né? Que é 3 vezes 2, e vou multiplicar as raízes, né? 5 vezes raiz de 7, que vai ser igual a 6x raiz de 35, já que 35 não é uma raiz, né, inteira, né? Inteira, tá? Se forem binômios, né? Ou seja, se forem equações, né, do tipo 9m mais 2 raiz de 5 vezes 3m menos 5 raiz de 7, vocês também podem fazer, né, a multiplicação, tá? Igual como vocês fazem num polinômio sem radicais, tá? Então, se vocês fizerem essas multiplicações aqui, vocês vão encontrar 27m quadrado menos 45m raiz de 7, né? Porque eu fiz 9m vezes 5 raiz de 7, mais 6, mais 6m vezes raiz de 5, menos 10 raiz de 35, tá? Então, vocês vão fazer a multiplicação igualzinho, né? A gente faz no polinômio, né? No binômio normal, tá? E aí, né, no caso da divisão, é a mesma coisa, tá? Vocês podem aplicar todas as propriedades da multiplicação, como as distributivas, tá? Então, tudo aquilo que vocês viram, né, vocês podem aplicar, desde que os radicais tenham o mesmo índice, tá bom? Então, gente, era isso que faltava para completar a nossa aula, tá? Da quinta-feira passada, tá? Tentem, né? Tentem fazer como é que se diz? A, a lista, tá? Olhem para esses slides. Eu vou mandar dentro de algumas horas esses slides e a aula. Eu vou mandar tudo ao mesmo tempo, tá? Até para não dar confusão, tá? Eu vou esperar a gravação finalizar e aí eu vou mandar para vocês. Lembrando novamente, esta quinta-feira, dia 28, não temos aula. Então, tirem essa aula aí para praticar, né, a lista e tudo mais, né? E a gente se vê na sala de dúvidas ainda hoje, tá? Lembrando, né, dependendo do horário aqui que ficar pronta, mas eu acho que não fica pronto antes, que eu vou estar disponível das 10 às 13 horas toda terça-feira. Então, vou estar disponível agora terça e na outra terça também. Então, a gente tem um bom tempo aí para ir matando essas dúvidas de matemática básica, tá bom? Então, vejo os senhores na quinta-feira, vejo os senhores pessoalmente na quinta-feira, dia 6. Tchau, tchau.